Então, mais um exemplo aqui, um exemplo 3, um exemplo interessante, né? Mostrar a aplicação desse processo de carregamento e descarregamento do circuito. Então, ele diz o seguinte: você tem um carro, né? Quando ele está em movimento, né, é natural que os elétrons passem do piso para os pneus do carro e dos pneus, por sua vez, para a carroceria. Então, isso vai gerar ali ele vai atuar como se fosse uma espécie de capacitor, né? Ele fala que o carro armazena essa carga em excesso como se a carroceria fosse uma das placas de um capacitor e o piso fosse a outra placa. Quando o carro para, ele vai descarregar o excesso de carga através dos pneus, da mesma forma como o capacitor se descarrega através de um resistor. Se um objeto condutor se aproxima do carro antes que ele esteja totalmente descarregado, a diferença de potencial associada ao excesso de carros pode produzir uma centelha entre o carro e o objeto. Então, suponha que que o objeto condutor seja o bico de uma mangueira de combustível. Nesse caso, a centelha inflamará o combustível, né, produzindo um incêndio. Né. Isso aqui eu não sei se vocês já viram, né, já aconteceu, já vi uma vez na Fórmula 1. Não sei se encaixa nesse perfil, mas o cara foi tentar colocar a mangueira, né, abastecer o veículo. Foi até o carro do Rubinho, né, do Rubens Barrichello. E inflamou, né, entrou em chamas. Não sei se essa seria a justificativa, mas é uma lembrança que eu tenho. Depois até pesquisar. Mas a ideia é o seguinte: então, dado esse cenário, dado esse contexto, e considerando que para a energia mínima, né, para ele poder entrar em combustão, né, seja de 50 milijoules, ele quer o seguinte: considere aí no tempo t0, que é a diferença de potencial entre o piso do carro e o carro, entre o piso e o carro, seja de 30 kV, né, a capacitância desse sistema aí, né, desse carro, piso que funciona como capacitor, seja de 500 picofarad, e a resistência de cada pneu 100 gigaohms, né, então quanto tempo é preciso para que essa energia aqui, ó, de 50 milijoules, né, ela caia, para que a energia do capacitor caia a um valor abaixo de 50 milijoules, beleza? Então esse é o nosso propósito. Então, no primeiro momento, o que a gente tem? Esse é o nosso circuito que está aqui representado aqui, ó, em B, tá? Então tem um quadro de resistências em paralelo, que seriam os pneus, e aqui seria o carro e o piso, né, representando como capacitor. Dá para a gente simplificar esse circuito nesse formato aqui. Se eu for simplificar cada resistência do meu pneu aqui por estar em paralelo, né, a gente vai ter que usar a equação de associação em paralelo, que daria essa. Então, minha resistência ao final daria isso aqui, ó. Ela reduziria a 4, certo? Usando os valores lá do enunciado, né, resultando aqui 25 vezes 10 a nona ohms, né? Do capítulo de capacitores, a gente sabe que a energia ela é associada com o quê? Com a carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância. Capacitância é uma constante, carga, a gente acabou de ver a função, né, como é a função do processo de descarga, né, de descarregamento. Está aqui, ó, pega essa função, eleva ao quadrado, chego nesse resultado aqui. Então o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que isolar esse t, que está aqui na exponencial, vou ter que isolar esse t, né? E vai ficar, meu t isolado vai ficar em função do quê? Do R, da capacitância, do Q0, que é a carga massa, da energia. Então, ou seja, dado a energia limite, quanto que tem que ser o t, certo? Fazendo essa manipulação aqui, eu chego nessa resposta, ó. Então, meu t é isso. Aí agora é só substituir os valores, né? Sei o meu R aqui, ó, tá aqui. Minha capacitância, se você for voltar lá, vamos voltar aqui o slide. Minha capacitância aqui, ó, 500, aqui, ó, 500 picofarad, e o V0 também está dado. Então o V0 é dado e o U é dado. Então, fazendo essa conta aí, você chega em 9,4 segundos. Então, esse é o tempo que você tem que deixar o carro sem carregar, né, para você não ter um incêndio, tá? Então, eu me perguntei se seria por causa disso que no processo de parada, né, na Fórmula 1, o carro ele tem um limite de velocidade, né? Acho que tanto para segurança dos engenheiros, mas talvez tenha relação com isso aí também. Para dar tempo do descarregamento acontecer e não acontecer incêndio. Mas achei uma questão interessante, por isso deixando aqui para vocês, né, uma aplicação aí desse processo de carregamento. Então, beleza, galera. A gente encerra aí. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você entra em contato aí que eu tento explicar de uma outra forma. Beleza? Valeu aí. Falou.